Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós iremos refletir hoje sobre fé. Essa palavrinha tão curta, mas que pode mudar a vida de alguém. Essa palavrinha tão curta, mas que, se empregada da maneira correta, pode mudar montanhas. E falando sobre fé, falando sobre confiança, eu queria começar o vídeo de hoje contando para vocês uma história. Um testemunho na minha vida. No início do ano de 2020, estávamos orando e no momento da oração, o pastor disse o seguinte: Senhor, tira da Milane esse comportamento de Tomé. Na mesma hora eu abri o olho e falei, gente, o que foi isso, gente? Como assim? Eu ouvi direito? Tira da Tatiane esse comportamento de Pedro. E aí ela abriu o olho também e ficou, né? Como é que foi isso? E aí, depois que aquela oração terminou, depois que aquele momento de consagração se findou, nós subimos um monte, tanto eu quanto ela, a gente estava, sabe, frustrado, sabe quando você é confrontado e aí você se cala, mas decide buscar a Deus para entender o porquê daquilo. Então a gente subiu um monte, falei, Senhor, como assim? Eu fui chamada de Tomé, eu abdiquei de tantas coisas pelo Senhor. Ah, Pai, por amor à tua obra, Senhor Deus, eu fiz renúncias. Como assim? Alguém me chama de Tomé. Tomé. E aí o Senhor falou para mim que em algumas áreas da minha vida, eu de fato estava me comportando como Tomé. E que aquela dura palavra que eu escutei naquele dia foi para me tratar. Então, eu quero que, ao iniciar esse vídeo, você entenda que o que eu vou falar aqui sobre fé, o que vai ser dito aqui sobre confiança no Senhor, é algo que vem de Deus, cortou em mim e Ele me motivou a passar para vocês. Porque aquela palavra que não serve para as nossas vidas, que não se aplica a nós, ela não deve ser pregada. Então, vamos lá? Vamos começar falando sobre fé. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 16, versos 19 e 20. O texto sagrado nos diz o seguinte: Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. O contexto desse texto se passa no momento em que o Senhor vai liberar o maná para o povo. Pão do céu e codornizes iriam ser disponibilizados para aquele povo todos os dias. Mas a ordem do Senhor era clara, que ninguém guardasse nada para o dia seguinte, que cada um pegasse exatamente o que precisava para aquele dia e no dia seguinte pegasse novamente. Apenas no 6º dia eles poderiam pegar a porção dobrada, porque assim preparariam tudo para que no 7º dia não precisassem trabalhar e tivessem mantimento. Moisés passou essa ordem do Senhor ao povo. Entretanto, algumas pessoas não acreditaram em Moisés e decidiram pegar a mais do que precisavam, para que sobrasse para o dia seguinte. E o texto que nós acabamos de ler vai dizer que o que eles pegaram e guardaram para o dia seguinte criou o bicho. E aí, a pergunta que a gente precisa se fazer é: por que Deus disse para aquele povo pegar só o suficiente para cada dia? Por que o Senhor não disse para aquele povo que eles podiam pegar a mais? Pegar, guardar e cozinhar no dia seguinte. Não, eles tinham que pegar todos os dias o maná que caía todos os dias do céu para a vida deles. E é interessante porque quando a gente se pergunta isso, só tem uma resposta. E a resposta para essa pergunta está lá no verso 4 do capítulo 16, na parte B, em que o Senhor diz para Moisés que vai colocar o povo à prova para ver se esse povo segue as instruções dele. E fica nítido que Deus está querendo ver a confiança do povo nele a partir da expressão
prática do princípio da obediência. E talvez você possa pensar assim, tá, mas essa foi uma recomendação de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento. Tem o contexto do deserto, tem o contexto de desenvolvimento de uma fé em Deus, algo que esse povo claramente havia perdido. Óbvio, tem, preciso concordar com você. Mas quando nós lemos o texto de Marcos, capítulo 6, versos 8 e verso 9, principalmente, nós veremos que no Novo Testamento o Senhor Jesus deu uma ordem muito parecida ao enviar seus discípulos. O texto nos diz o seguinte: estas foram as instruções, não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. E aí você pode perguntar assim, tá, mas por que Jesus fez isso? Pelo mesmo motivo que Deus lá atrás disse para aquele povo não guardar nada extra, porque quando você tem extra, você já tem um plano B, você confia naquilo que você tem e não no Deus que você serve. Então Jesus, ao enviar os seus discípulos nesse texto de Marcos, está dizendo o seguinte: Deus vai suprir vocês. Não precisa levar pão extra, não leva túnica extra. Fiquem tranquilos. Apenas sigam o caminho que eu estou enviando vocês. E isso é um desafio na vida do cristão. É um desafio desenvolver a fé a esse ponto, de não saber o que você vai ter no dia seguinte, mas confiar de que o seu Deus vai suprir você no dia seguinte. E o texto de Mateus, capítulo 6, versos de 25 até o verso 27, vai nos dizer algo semelhante. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Nesse texto descrito no Evangelho segundo Mateus, está dizendo o seguinte: as aves têm alimento todos os dias. O Pai vai dar sustento a vocês, vai dar o que vocês precisam todos os dias. Mas, Milane, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, calma, acalma o seu coração. Deus sabe do que você precisa. E às vezes nem você mesmo sabe o que você precisa. Às vezes nós não sabemos do que precisamos. Achamos que precisamos de coisas que não são necessárias para a nossa vida. Mas aquilo que é necessário, o Senhor vai enviar. E é interessante porque o mesmo capítulo do Evangelho segundo Mateus vai dizer assim no verso 8: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Aqui Jesus está dando instruções a respeito da oração. Está dizendo para eles assim: confiem, Deus sabe, o Pai de vocês sabe do que vocês precisam. E às vezes a gente age com o Senhor como se Ele não soubesse do que nós precisamos. Mas o Senhor sabe. Ele sabe, não vai deixar faltar. Ele sabe, vai suprir. Ele vai suprir as suas necessidades. O único pré-requisito é confiança. Desenvolva fé em Deus. E aí, como é que a fé é desenvolvida? A partir de experiências que você tem com Deus, a partir de testemunhos que você ouve de outras pessoas e a partir do ouvir da palavra de Deus. Então, desenvolva, busque desenvolver a sua fé. E é interessante porque isso está vindo para vocês de alguém que foi chamado de Tomé. Talvez alguns de vocês não saibam, mas Tomé foi um discípulo de Jesus. E Tomé só acreditou na ressurreição de Jesus, que Jesus estava vivo depois de ver a marca dos pregos em suas mãos. E aí Jesus vira para Tomé e fala assim: você só creu porque viu. Benditos são aqueles que não viram e creram.
E a fé é justamente isso. É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ter fé não é saber como você vai pagar as suas dívidas no próximo mês, necessariamente. Ter fé é confiar de que vai haver provisão do Senhor para a sua casa. Está desempregado? Permaneça fiel ao teu Deus e veja a provisão vir de onde você nem esperava. Precisa realizar um projeto. O nosso Deus é um Deus que patrocina projetos. Não é um Deus que distribui dinheiro, mas é um Deus que patrocina projetos que estão pautados nele, projetos que foram desenvolvidos com ele, projetos que nasceram no coração dele e foram implantados em nós como fonte de inspiração. E talvez você diga para mim o seguinte: mas Milane, tá tudo dando errado. Aparentemente, não tem nem base, não tem motivo para eu acreditar que as coisas vão melhorar. Mas elas vão. O texto no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versos de 11 até o verso 13, nos diz o seguinte: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esse texto me marca porque quando Deus usou o profeta Jeremias para poder falar isso, o povo estava cativo. Esse povo estava preso pelos babilônicos. E é interessante porque quem está cativo não tem muito motivo para poder acreditar que as coisas vão melhorar. Não tem muito motivo para acreditar em um futuro de prosperidade, em um futuro melhor. Mas o Senhor está dizendo o seguinte: eu, o Senhor, sei o que tenho pensado a respeito de vocês e é pensamento de bem e não de mal. E para Deus ter falado isso, é sinal de que provavelmente algumas daquelas pessoas estavam achando que os pensamentos dele eram pensamentos de mal. Mas o Senhor está garantindo o seguinte: o pensamento dele a seu respeito é um pensamento de fazer bem. E apesar do contexto, da situação, do momento não estar favorável, você não é o momento que você tem vivido. E com certeza, a visão que Deus tem sobre a sua vida, os planos que Ele tem para você, não se resumem às circunstâncias de hoje. E eu sei que é difícil não se deixar convencer por essa visão de riqueza do mundo. Asaf, um levita, na época do reinado de Davi e também no reinado de Salomão, escreveu alguns salmos, e os salmos de número 73 tem Asaf por autor. E esse salmo é um salmo de desabafo, onde Asaf vai dizer que inveja a prosperidade dos ímpios. E no verso 27 desse salmo, Asaf vai dizer o seguinte: então entrei no santuário do Senhor e compreendi o destino dos ímpios. O Senhor mostrou para Asaf que aqueles que abandonam a ele certamente iriam perecer e que não era para Asaf olhar para aquela circunstância. E assim como foi difícil para Asaf, é difícil para todos nós. Mas nós precisamos confiar, porque no livro de Salmos ainda, capítulo 37, o salmista vai dizer o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Confia no Senhor seu Deus, porque além de saber o que você precisa, Ele jamais irá desamparar a você e a sua família. Você terá testemunho do poder, da provisão e do cuidado dele para poder contar e ajudar muitas outras vidas. Bom, então é isso. Um grande abraço para todos vocês. Obrigada por terem ficado aqui até o final dessa reflexão. Tenham todos uma semana abençoada, cheia da presença, do cuidado e da provisão do Senhor. Um forte abraço e tchau, tchau!